Então, bom dia a todos. Sou Daniel Ferreira, seu professor de Física do Colégio Master. E hoje, no dia 22 de maio de 2020, a gente vai fazer a correção de exercícios da frente A08, lá do conteúdo de lançamento vertical no vácuo. O conteúdo dessa matéria foi passado em videoaula anteriormente, tá bom? E vou fazer a correção, portanto, dos exercícios dessa sessão. Para quem acompanha no livro, correção dos exercícios lançamento vertical no vácuo, frente a 08, páginas 130 e 131, o 01, 02, 03 e 04, mais os exercícios complementares da página 132, só o 05, tá bom? São, portanto, 5 exercícios, né? Eles são bem quantitativos, significa que a maioria deles tem que fazer conta. Aí eu vou disponibilizar para vocês o slide. O slide é em PDF, aí vocês podem olhar dando zoom e tal, baixa o PDF, olha, e vocês podem verificar os exercícios passo a passo, caso precisem corrigir depois mais alguma coisa. Então, a questão número 1 da página 130 é uma questão da UDESC de Santa Catarina. Diz assim, ó, deixa-se cair um objeto de massa de 500 gramas, perdão, de uma altura de 5 metros acima do solo. Então, você pegou um objeto de 500 gramas e levantou ele 5 metros e soltou. Assinale a alternativa que representa a velocidade do objeto imediatamente antes dele tocar o solo, desprezando-se a resistência do ar. Sempre que você despreza a resistência do ar, se trata de um movimento de queda livre, tá bom? E a gente construiu equações para queda livre. A resposta correta é a letra A, mas vamos ver por que a velocidade do objeto, o objeto foi solto. Como ele está sujeito só à aceleração da gravidade, essa velocidade vem aumentando, aumentando, e a velocidade máxima ocorre justamente quando ele colide, na iminência dele colidir com o solo, tá bom? Então, basta calcular essa velocidade final. Existem duas maneiras de calcular a velocidade final. Pela equação da velocidade, deixa eu só olhar se tem mais. Pela equação da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado, que diz que velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Como aqui eu não tenho tempo, eu uso outra equação para a velocidade, que é a equação de Torricelli, que é essa aqui, ó, tá bom? A equação de Torricelli traz uma relação para a velocidade também. Ele diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que nesse caso é a aceleração da gravidade, vezes a altura. Então lembra aí nas provas que sempre que você não tiver tempo, você usa Torricelli, tá bom? Então se você está sem tempo, usa Torricelli. E lembrando que vai ter prova semana que vem. Vou fazer uma revisão na quinta-feira e a prova é na sexta, lá no Google Sala de Aula. A maioria das questões de VOF, vocês vão ter que marcar algumas coisas, mas eu faço uma revisão na quinta-feira. A aula de quinta será a aula de revisão, tá bom? Continuando a solução, então. Então, você pode usar a equação de Torricelli para a velocidade, para descobrir a velocidade final, se você não tiver o tempo. O que eu tenho é a altura, que era 5 metros, e a gravidade eu sei que é 10 metros por segundo ao quadrado. E olha que nem depende da massa. A massa ele deu lá como pegadinha. Quando a gente estudou queda livre, a gente descobriu que a queda dos corpos independe das massas. Lá na videoaula que eu fiz para vocês, eu incluí dentro um vídeo, um experimento que foi feito na NASA, onde eles tiram a resistência do ar e jogam, e são lançados dois objetos, as penas desse lado, e uma bola de boliche muito mais pesada. Aí lá na instalação da NASA, eles tiram o ar de lá de dentro e soltam os objetos. Como não tem resistência do ar, eles caem da mesma altura e colidem no solo ao mesmo instante, tá bom? Então, sujeito à mesma aceleração. Beleza. Então, a gente quer descobrir a velocidade final. Ocorre que a velocidade inicial é zero, porque ele partiu do repouso. A pedra estava aqui, esse é o objeto de 500 gramas, e ele soltou. Então, velocidade inicial é igual a zero. Então, esse termo aqui é zero. Perdão. Sobrou 2 vezes a gravidade vezes a altura. Só que tem um quadrado aqui, ó, e esse quadrado tem que ir para o outro lado. Ele passa para o outro lado aqui, ó. Ele não está mais aqui, passou para o outro lado como raiz, porque o inverso da potência é a raiz.
Então, a velocidade final vai ser duas vezes, vai ser a raiz de duas vezes a gravidade vezes a altura. Pronto. Então, lançou a raiz aqui, põe o 2, qual que é a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Ele não deu aqui, mas a gravidade é fácil de ser determinada. É só você lembrar, é uma constante. A altura é 5 metros. Então, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Segundo vezes, aqui já está segundo ao quadrado. Basta tirar a raiz. Raiz de 10, a raiz de 100 é 10. Corta o quadrado com a raiz, quadrado com a raiz, 10 metros por segundo. Velocidade final do objeto, 10 metros por segundo. Portanto, a opção correta, letra A. Tá bom? Vamos para o número 2, então. Número 2 é uma questão um pouco maior. Deixa eu ver se eu escrevi. Dizia assim, ó, a questão da PUC do Rio de Janeiro. Diz assim, em um planeta distante, que não tem atmosfera, a aceleração da gravidade vale apenas a metade do valor terrestre, ou seja, 5,0 metros por segundo ao quadrado. Suponha, portanto, duas bolas 1 e 2, tendo a bola 2 o dobro da massa da bola 1. Então, a bola 2 mais pesada. Considere as seguintes afirmações e marque a opção que aponta as afirmativas ou a afirmativa correta ou corretas. Tá bom? Então, primeira afirmativa. Nesse planeta, a força de atração gravitacional que a bola 2 sofrerá é o dobro daquela sentida pela bola 1. Vamos de novo. Nesse planeta, a força de atração gravitacional que a bola 2 sofrerá é o dobro daquela sentida pela bola 1. Vamos ver isso fisicamente. Essa aqui é verdade por quê? Porque o que está envolvido ali é a força-peso. Então, a força que eles vão sentir serão diferentes por causa de suas massas, tá bom? A força de atração gravitacional vem dessa equação aqui. Ó. Força gravitacional é a constante universal de gravitação, massa do planeta que está atraindo, massa do objeto, dividido pela distância entre eles ao quadrado, e isso tem direção radial, a interação desse campo. Então, a primeira é verdadeira por isso. Ó. Então, vai depender da massa. Se um tem o dobro da massa do outro, logo o que tem maior massa vai sentir maior força de atração gravitacional, tá bom? Isso é um pouco diferente de queda livre. Porém, esses dois corpos estão sujeitos à mesma aceleração da gravidade. Isso que é importante ser dito. Assertiva 2. Então, a 1 está correta, por causa da lei da gravitação universal de Newton. Aqui, ó. É justamente essa equação. Beleza. 2. A opção correta é a 1. A letra A, só a 1, mas vamos verificar as outras. Ao soltar as duas bolas no mesmo instante, da mesma altura, a bola 2 chegará antes no solo. Não, porque todos os corpos soltos de uma mesma altura vão chegar sempre juntos ao solo, se for uma condição de queda livre, tá bom? Sujeitos a uma mesma aceleração de gravidade no mesmo planeta. Então tá errado. 3. Qualquer uma das bolas leva nesse planeta o dobro do tempo para chegar ao solo, comparando ao tempo que levaria para cair da mesma altura na Terra. Isso aqui a gente já tem que calcular para verificar. Aqui, ó. Vamos olhar para o tempo de queda. O tempo de queda pode ser escrito assim, ó, velocidade vezes gravidade vezes tempo, onde a velocidade inicial é zero. Se eu isolo o tempo pode ser escrito dessa maneira, ou pode ser escrito também dessa outra maneira aqui, 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Isso aqui é chamado de tempo de queda, tá bom? E olhando para o tempo de queda, a gente vê que a gravidade cai com o inverso da raiz da gravidade, não o inverso do quadrado, que era o que ele tinha dito. Qualquer uma das bolas levaria nesse planeta o dobro do tempo. Na verdade, não, ele não leva o dobro do tempo porque não cai com a gravidade dobrando, tá bom? Ela divide ali e é a raiz desse termo. Então, essa divisão vai ser um número diferente de algo que resulte num dobro do tempo. Certo? Já que você vai ter que tirar a raiz desse número ali. Vamos para número 3.
São 5 questões. O número 3 é da Unital de São Paulo. Diz assim, um coco cai de um coqueiro e atinge o solo. Olha as ideias, né? Para analisar esse movimento, pode-se considerar o coco como uma partícula, ou seja, desprezando sua dimensão, e a velocidade inicial do movimento como sendo nula. Então, o coco estava agarrado no cacho e soltou e caiu. Calcule a velocidade do coco ao colidir com o solo, sabendo que a altura foi de 6,05 metros, desprezando o atrito entre o coco e o ar, e ainda adotando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é exatamente igual à primeira questão que a gente fez, tá bom? Sai pela equação de Torricelli. Só calcular a velocidade final. Primeiro anota os dados. Velocidade inicial é 0, o coco está parado, agarrado no cacho. A altura do pé de coco, lá da onde ele está, 6,05 metros. Gravidade, aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero descobrir a velocidade final. Vamos pela equação de Torricelli. Diz assim, velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a altura. Por que aqui tem um mais? Pode ocorrer de aparecer um menos aqui. É um mais porque o coco está caindo, tá bom? Quando ele está caindo, a gravidade, lembra, a aceleração da gravidade aponta sempre para o centro do planeta, né? Então, como o movimento e a gravidade coincidem em direções de sentido, aqui tem um sinal positivo, tá bom? O sentido, melhor dizendo, o sentido é o mesmo. Pode ocorrer de você jogar algo para cima. Se você jogar algo subindo, a gravidade se opõe. A direção é a mesma, os dois estão atuando na vertical, porém o sentido é oposto. Enquanto a pedra que você jogou vai subir, a gravidade se opõe a esse movimento. Aí ali seria negativo. Só para, se caso eventualmente apareça um problema dessa natureza para vocês. Beleza. De novo, a velocidade inicial é 0, porque o coco está agarrado no cacho. Então, basta resolver. Esse quadrado vai para o outro lado. O inverso do quadrado a potência é a raiz. Passou como raiz em cima desse negócio aqui, já que esse aqui é 0. Beleza. Basta resolver. Quanto vale a gravidade? 10. Quanto vale a altura? 6,05 metros. Basta resolver. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 6,05 dá 121, se você fizer aí de cabeça. Basta tirar a raiz de 121, que é 11 metros por segundo. Dá 11, portanto, a velocidade final do coco ao atingir o solo é de 11 metros por segundo. Portanto, a opção correta, letra B. Tá bom? Então, mais um problema suave. Era quantitativo, mas até tranquilo. Vamos para número 4. Da página 131 agora. Depois a gente vai para a página, deixa eu só dar uma olhada aqui. Até a 4 tá nos de fixação. Aí no complementar, página 132, a gente vai fazer o número 5. Então, número 4. Diz assim, uma questão da Unisc do Rio Grande do Sul. Desprezando o atrito do ar, portanto a resistência do ar, uma pedra foi lançada verticalmente para cima a partir do chão. Olha aí a situação que eu estava explicando sobre o sinal, né? Equação de Torricelli. Agora a pedra foi lançada para cima e ela não está caindo. Algo que foi lançado para cima tem como oposição a gravidade. Por isso que você joga uma pedra, ela sobe, 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 para e volta. Tá bom? Porque a gravidade vai desacelerando. Melhor, a aceleração da gravidade vai desacelerando o movimento dessa pedra. Tá bom? Beleza. Sabendo que o tempo total de sua trajetória até cair no chão foi de 4 segundos, então, a pedra levou 4 segundos para subir, então em 4 segundos ela vai, para e volta e cai no chão. Então, esse é o tempo total de subida e descida. Então, sabendo que o tempo total de sua trajetória até cair no chão foi de 4 segundos, considerando que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a gente podemos deduzir que a altura máxima em metros alcançada pela pedra queremos descobrir a altura máxima nessas configurações aqui. Beleza? Como é que faz esse tipo de coisa? A gente vai usar a expressão para o tempo. Tem uma expressão demonstrada para o tempo. Lá quando a gente está estudando queda livre, eu deixo lá para vocês na aula que a gente tratou de movimentos na superfície da Terra e de queda livre.
Então, o que você precisa se lembrar das aulas teóricas é que o tempo total que um objeto sem resistência do ar leva para subir e descer, ou melhor dizendo, o tempo de subida no lançamento vertical sem resistência do ar é igual ao tempo de descida, tá bom? Lembre-se disso. Então, eu coloquei aqui, ó. Então, o tempo total é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. E lembrando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida nos lançamentos verticais no vácuo, tá bom? E o tempo total é de 4 segundos. Se o tempo total é de 4 segundos e o tempo de subida é igual ao tempo de descida, basta dividir por 2 isso aqui, né? Então, significa que ele levou 2 segundos para subir e 2 segundos para descer. 2 mais 2, 4 segundos é o tempo total. Beleza. Usando a equação do tempo, ele quer descobrir a altura máxima. Então, você vai pegar o tempo de subida. O tempo de subida é a raiz, tá bom? De 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Isso aqui deriva da equação, pode derivar da equação da distância, do move. Tá bom? Então, beleza. Então, basta isolar essa altura aqui. Ó. Eu quero descobrir essa altura aqui, que foi até onde uma pedra, desprezando uma pedra, isso. A altura máxima da pedra usando a equação do tempo. Beleza. Basta isolar a altura. Ok. Então, a primeira coisa que tem que mudar de lado é essa raiz, porque eu quero isolar o H, e o H está dentro de uma raiz. Então, o H tem que mudar de lado. Ele volta para o lado de lá como potência, tá bom? Ó, raiz quadrada volta como uma potência de quadrado. Se fosse uma raiz cúbica, voltaria como uma potência cúbica ali, um 3. Se fosse uma raiz quarta, voltaria como a TS elevado a 4, tá bom? E assim por diante. Então, lembre-se que o inverso da potência é a raiz, e para voltar ela vira potência de novo. Então, a raiz voltou para cima do t, virando potência. Então, vira um quadrado. Então, você tem agora que tempo de subida ao quadrado é igual a 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Mas você quer descobrir a altura. Tem que passar a gravidade para o outro lado e o 2 também. Então, a gravidade está dividindo, passa multiplicando o tempo ao quadrado, e o 2 está multiplicando, passou dividindo lá para baixo, tá bom? Ó, multiplica, o pessoal brinca, usa anedota não, usa o mnemônico, está multiplicando cruzado, né? O G passou para ali e o 2 passou para baixo. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, a altura máxima que a pedra vai atingir vai ser igual a gravidade vezes o tempo de subida ao quadrado dividido por 2. Basta substituir. Todos esses dados você tem no problema, tá bom? Então, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Tempo de subida, 2 ao quadrado, dividido por 2, tá bom? Então, como é que você faz isso? 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 10 é 20. Portanto, a altura que a pedra atinge até parar é uma altura de a pedra que foi jogada com a velocidade, com um certo impulso, e levou 4 segundos para ir e voltar, é de 20 metros. Então, resposta correta, letra C. Letra C é a resposta correta. A pedra sobe por 20 metros até parar e volta. Beleza? Vamos finalmente para número 5, que é das questões. Essa aqui é um pouco mais elaborada. Ela é das questões complementares. Questões complementares, a nossa última questão e a gente já encerra. É uma questão da Unimontes de Minas Gerais. Diz assim: 2 esferas idênticas, 1 e 2. Perdão. 2 esferas idênticas, 1 e 2, fazem um movimento vertical, está ilustrado aqui, em uma região onde o módulo da aceleração da gravidade vale 10. Então, a aceleração aponta para baixo, vale 10 metros por segundo ao quadrado, conforme ilustra a figura. No instante t igual a 0, a esfera 1 está em repouso, então essa aqui está parada, e a esfera 2 possui velocidade inicial v2. Ela já tem uma velocidade inicial, que alguém empurrou ela. Ambas tocam o solo ao mesmo instante. Então, mesmo aquela estando lá mais alta, ó, essa aqui, uma estava parada e a outra já vinha descendo. Ocorre que
Ao atingir um solo, as duas atingem ao mesmo instante. Então, significa que em algum momento, essa aqui alcançou essa, tá bom? E o problema pediu para a gente descobrir qual que é essa velocidade inicial V2 aqui em metros por segundo, tá bom? E marcar a opção correta. A gente já sabe aqui, que já vem marcado aqui no meu, que é a letra A, mas vamos ver por quê, tem que fazer as contas. Essa é uma resposta um pouco mais elaborada, tá? O tamanho da resposta. Então, é um problema um pouco mais complexo. A primeira coisa, para resolver um problema de física, toma nota dos dados. Quanto vale a gravidade? Vale 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial da esfera 1 é 0. E a velocidade inicial da esfera 2 é diferente de 0. E eu quero descobrir essa velocidade. Então, vamos olhar inicialmente para os tempos de queda de cada uma. Então, o tempo de queda da esfera 1 vai ser raiz de 2 vezes h sobre g. Isso é uma equação pronta para tempo de queda. Então, h, a altura da primeira esfera é 15 metros. Então, 2 vezes a altura dividido pela gravidade, que vale 10. 2 vezes 15, 30. 30 dividido por 10, 3. Então, raiz de 3 segundos. Então, o tempo de queda é raiz de 3 segundos. Lembra que o problema falou que eles levam o mesmo tempo para atingir o solo? Aqui. Tenho... bexiga, peraí. Levam o mesmo tempo para atingir o solo. Beleza. Tá aqui, ó. Como eu calculei o tempo para a esfera 1 atingir o solo, como eles levam o mesmo tempo, o tempo vai ser igual para as duas. Então, o tempo de queda do 1 é igual ao tempo de queda do 2. Eu descobri o tempo de queda do 1. Beleza. Daria para fazer com esse também. Ó. Você tem a altura e tem a gravidade. Só precisa disso. Daria o mesmo tempo, tá bom? Para frente. Beleza. Então, o tempo de queda da esfera 2 é raiz de 3 segundos. Deixa assim em função de raiz de 3. Agora, vamos olhar para a velocidade final da esfera 1, caso seja preciso. Então, a velocidade final da esfera 1 sai por Torricelli, onde a velocidade inicial é 0. A velocidade final da esfera 1 ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. O inverso da potência é a raiz, passou a raiz para o outro lado. Então, vai ficar 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 15, 300. Raiz de 317,3. Se você fizer aí de calculadora ou de cabeça. Essa é a velocidade final da esfera 1. Beleza, guarda isso por enquanto. Depois a gente pega esse resultado. Agora, vamos olhar, tentar encontrar a velocidade inicial da esfera 2, que é o que o problema me pede. E a gente já encerra. Como é que faz isso? Então, eu vou escrever... tenho duas equações possíveis para resolver esse problema. A equação da velocidade no MOVE, movimento uniformemente variado, e a equação de Torricelli. Eu vou usar as duas, tá bom? Porque eu quero encontrar esse V0 aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir uma na outra. Aqui não é velocidade final e aqui não é velocidade final. Então, eu vou substituir uma na outra aqui, ó. Então, eu vou colocar essa aqui e aqui dentro. Então, fica assim, ó. Como aqui é VF, basta eu elevar esse termo ao quadrado. Foi o que eu fiz aqui e repetir esse termo aqui, ó. Estou substituindo a equação 1 na equação 2, para me poder encontrar a velocidade inicial. Beleza. Então, tá aqui, ó. Vai ficar o quadrado, aí eu tenho que resolver esse quadrado. Quadrado perfeito, que a gente chama. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tá aqui. Igual a esse outro lado. Agora é só resolver essa equação, que é uma equação de segundo grau. Primeiro a gente melhora ela. Ela vai deixar de ser uma equação de segundo grau, porque vai cortar algumas coisas aqui. Vamos melhorar essa equação ali no próximo slide. Então é assim, ó, passei para o outro lado o V0 ao quadrado que estava positivo, passou negativo. Portanto, ele corta com esse outro aqui. Vai sobrar, portanto, que 2 vezes a velocidade inicial vezes a gravidade vezes o tempo é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura menos a gravidade ao quadrado vezes o tempo ao quadrado. Basta agora você isolar a velocidade inicial, que é o que você quer encontrar. Então, se eu quero a velocidade inicial, esse 2, esse g e esse t tem que passar dividindo, já que eles estão todos multiplicando aqui. Ó. Passa todo mundo para o outro lado dividindo aquilo tudo. Beleza. Então, vamos ficar com isso aqui. Ó.
pode simplificar. Essa gravidade corta com essa, porque ela aparece ali, e corta com uma daquelas do quadrado que aparece ali. Então, sobra que a sua velocidade final, perdão, velocidade inicial da esfera 1 vai ser 2 vezes a altura, menos a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2 vezes o tempo. Tudo isso você tem, tá bom? Tem lá no problema. Então, basta você substituir. Quanto vale a altura? Vamos lá. A altura vale 30 metros. Beleza. Tá aqui. Coloquei aqui 30 metros. Quanto vale a gravidade? 10. Quanto vale o tempo? Eu encontrei ali, ó. Raiz de 3 segundos. Então, substitui raiz de 3, só que ao quadrado. Ocorre que o quadrado corta com a raiz, porque está elevado a meio. Meio vezes 2 vai dar 1. Então, fica 3 elevado a 1. Beleza. Vai ficar assim, ó. 10 vezes 3, 30. 2 vezes 30, 60. 60 menos 30 aqui, dá 30. Aqui fica 2 raiz de 3. Pode deixar em função dessa raiz. 30 dividido por 2 é 15. 15 sobre raiz de 3. Só que aí, ó, os matemáticos não gostam de deixar a raiz aqui na parte de baixo da fração. Então, o que você faz? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é multiplicação de potência de mesma base, conserva a base que é 3, somos expoentes. Meio mais meio dá 1. Então, dá 3 elevado a 1, que é o próprio 3. E em cima fica 15 raiz de 3. 15 dividido por 3 dá 5. Portanto, a resposta, 5 vezes raiz de 3. Portanto, a velocidade inicial da esfera 1 é 5 vezes raiz de 3 metros por segundo. Opção correta, 5 vezes raiz de 3, letra A. Tá bom? E a gente chega, portanto, ao final dessa aula. Esse problema do complementar é realmente um pouco mais difícil, mas está aí a solução para vocês. Eu vou disponibilizar o PDF para vocês lá agora no Google Sala de Aula, tá bom? Então, obrigado pela sua atenção, bons estudos, fiquem em casa se puderem, forte abraço a todos e até a próxima.